Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Da igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos felizes na casa do Senhor esta noite de domingo, dia abençoado por Deus, onde nós reunimos para adorar a Deus, agradecer a Deus, culto da família, né? E eu tenho certeza que você já está feliz pelos hinos que foi cantado aqui e os testemunhos desta noite, e já estamos embastecidos da glória do Senhor, porque o Senhor fala conosco de todas as maneiras, né? Maneira que nós não pensamos, né? Nós não imaginamos, o Senhor está falando aos nossos corações. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O título da leitura é A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Eu o chamara que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que ele use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não tema, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. E tu te continuo, comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhai-me-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teu servo, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de continuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo, porém Mefibosete comerá
à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todo quanto morava em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de continuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Eu quero dizer à igreja que aqui está uma história de altos e baixos de um ser humano, de um homem, né? Sabemos que o culto durante esse período de louvores e da palavra da pastora, né, o Espírito Santo já vem dando direção à palavra, né? Os hinos louvados, a mensagem que a pastora falou aqui, né, no livro de Provérbios, fala sobre o mesmo texto que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete, um nome bem difícil, né? Hoje em dia nós não encontramos esse nome, né? Aqui no Brasil, onde nós andamos, não existe esse nome, Mefibosete. É um nome um pouco, né, não conhecido, mas eu quero dizer, Mefibosete era o filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, e Mefibosete, ele tinha uma possibilidade muito grande de assumir o trono de Israel, porque ele era filho de um príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que o vô de Mefibosete, Saul, ele era um homem que não obedecia às leis, que não acatava as ordens sacerdotal, ele ultrapassava todos os limites, e por isso Deus colocou ele numa privação de guerra por causa dos seus inimigos. Os seus inimigos estavam sempre batendo a sua porta, estavam sempre defrontando com seus exércitos, porque Deus tinha colocado ele em privação por causa da sua desobediência. E Jonatas, ele sabia que a situação ia ficar difícil, porque os seus inimigos não cansavam de defrontar com o exército de Israel e querendo invadir e tomar o seu território. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jonas tinha certeza que o pai dele não permanecia diante do trono, porque ele sabia que algo já havia acontecido e o pai dele iria perder o trono mais rápido possível, e ele estava ali temeroso com aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nas desobediências de Saul, né, Deus colocou um espírito em Saul, um espírito que dava ali um incômodo, e Saul não conseguia ficar em paz. Ele ficava ali temeroso, ficava com medo, ficava com certa depressão na vida dele. Mas aí, como alguém chegou para ele e falou: o rei Saul, você precisa de alguém para que te alegre nas horas difíceis. E alguém foi buscar Davi em Belém para tocar, para tangir a harpa nos momentos de descanso de Saul, para que ele se repousasse, para que ele tivesse paz. E a palavra de Deus nos diz que quando Jonas viu Saul, ele sentiu amor por Saul, ele sentiu amor por Davi, né? Aliás, ele sentiu amor por Davi, porque ele viu a sinceridade que tinha em Davi. Ele viu Davi uma pessoa humilde, uma pessoa também transparente, uma pessoa de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que as coisas entre Davi e Jonas não se tornaram oculto, e Davi
ali estava na casa do rei, e aconteceu que Jonas fez uma aliança com Davi. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que Davi iria chegar ao reinado, né? Sabia que os dias do reinado de seu pai duraria muito pouco, por causa dos inimigos que defrontavam com eles. E aí Davi realizou aquela aliança com Jonas, para poder, se Davi ficasse no poder, Davi cuidasse da família de Jônatas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a aliança de Davi com Jonas, ela trouxe uma segurança, tanto para Davi, quanto para Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus começava a operar em Israel, por intermédio de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele estava ali para sair a sua harpa, para tocar nos momentos de descanso de Saul. Mas aí Davi começou a crescer ali dentro do palácio real, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi já não era mais só um solista de harpa, mas Davi também acompanhava nas batalhas. Deus começou, né, dar graça, dar força, e mostrar ao rei Saul que ali não era só um menino, era um gigante ali dentro do reinado de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que Davi, ele foi um grande homem ali perante o rei Saul, e Israel continuou tendo aquela luta, aqueles problemas difíceis com os inimigos, e Saul não deixava de ser homem, né, temeroso, homens exaltados perante o povo, né? Mas Davi estava ali humildemente obedecendo aquilo que o rei dizia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que certa feita, numa investida de soldado do povo inimigo, dos filisteus, no monte de Gilboa, ali teve um combate do exército de Israel com o exército filisteu, e ali Israel perdeu a batalha, e o exército de Israel foi derrotado diante do exército filisteu, e ali acabou morrendo o filho de Saul, que era o príncipe Jônatas. Ele morreu naquela batalha, e Saul, vendo que iria ser morto também pelos filisteus, ele sacou da sua arma, da sua espada, e se lançou sobre a espada, e ali ele acabou, cometendo aquele suicídio, porque ele se sentia envergonhado, morrer nas mãos dos seus inimigos. E eu quero dizer a você que ali Saul, ele partiu dessa vida para outra, e Davi assumiu o reinado ali em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E os anos passaram, os anos foi passando, e Davi foi ali crescendo no reinado como rei, e sendo aceito pelo povo como rei naquele país. E a palavra de Deus nos diz que certa feita, um dia, o rei dentro do seu palácio, ali no seu aposento, o Espírito Santo toca no rei Davi, e faz Davi a lembrar da aliança que ele tinha feito com Jônatas. Aí ele grita com o seu povo que estava ali, com aquelas pessoas, aquele servente que estava ali dentro do seu palácio, e pergunta se havia alguém de Saul para poder ser honrado por intermédio da aliança que ele tinha feito com Jônatas. E a palavra de Deus nos disse que aí os serventes lembraram de um mordomo, de um servente da casa de Saul, que era Ziba, e o rei Davi manda chamar Ziba, e pergunta a Ziba, louvado seja o nome do Senhor, e Ziba diz: existe sim
um homem, né? Mefibosete, filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que Davi não se importou que Mefibosete tinha aquela deficiência, aleijado dos pés, e aí mandou chamar Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Ziba, juntamente com a carruagem do rei, ele desce para Lodebar para buscar Mefibosete, eles e alguns soldados. E a palavra de Deus nos diz que Mefibosete estava na casa de Maquir, naquele lugar, naquela cidade que era uma cidade pobre, era uma cidade de povo pobre, de povo miserável, porque era um lugar do nada, é uma terra do nada, considerada uma terra do nada, mas ali estava Mefibosete, na casa de Maquir, sendo cuidado por Maquir. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Mefibosete, ele olhou para aquela carruagem quando chegou na casa de Maquir para buscá-lo, e ele tendo conhecimento daquela carruagem, porque quando ele foi parar na casa de Maquir, ele era um menino de 5 anos, que tinha deixado a casa do seu avô, o palácio onde o seu avô presidia naquele lugar como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor nos diz que Ziba diz para Mefibosete: o rei manda te chamar, você precisa voltar para o palácio, e o rei manda te buscar. E a palavra de Deus nos diz que eles levaram Mefibosete de volta ao palácio do rei. E a palavra de Deus nos diz que Mefibosete ali passou a comer na mesa do rei, assim como filho. O rei não se importou que Mefibosete era filho de Jonathan, neto de um homem que tinha perseguido para tirar a sua própria vida. Ele trouxe Mefibosete e aceitou Mefibosete como filho na sua casa e cuidou de Mefibosete. A palavra de Deus nos diz que Davi disse para Ziba: você vai devolver toda a terra que era de Saul, a terra de Saul, que Saul plantava. Você vai lavrar a terra e vai plantar e vai colher, para que Mefibosete se alimenta na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, Davi, a palavra de Deus nos diz que Davi era um homem segundo ao coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos olharmos lá no Novo Testamento, quando aquele cego Bartimeu, ele gritava quando Jesus entrava em Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus pôde recordar, do que Davi havia feito na vida de Mefibosete, porque Mefibosete era uma pessoa aleijada ambos os pés, que para muitos ele não tinha serventia de nada, porque ele não podia guerrear na batalha, ele não podia nem cuidar dos seus próprios interesses, porque ele era aleijado de ambos os pés, Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi estendeu a sua mão para ele e trouxe ele para o palácio, e ali cuidou de Mefibosete, e Mefibosete passou a gozar no palácio do rei de tudo aquilo que o rei tinha no palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, muitas das vezes você, nas suas dificuldades, você se encontra como Mefibosete, em Lodebar, a terra do esquecimento,
a terra do nada. Você se encontra, assim como Mefibosete, ali sofrendo, né? Esquecido perante o seu povo, perante a sua nação. Mas eu quero dizer a você, assim como o rei Davi foi e mandou chamar Mefibosete, né? O rei dos reis, ele está de portas abertas, te chamando para você sentar à mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você não está ouvindo, você não está prestando atenção na palavra, mas eu quero dizer a você, o rei, ele manda te chamar para você sentar à mesa, né? Ele quer tirar você da situação que você está vivendo. Mefibosete ali, ele estava na terra do esquecimento, lugar de angústia, lugar de pavor, lugar que só havia pessoas que sofriam por ser exato de guerra, pessoas que ali sofriam, que não podiam trabalhar, pessoas doentes, estavam ali naquela cidade, mas ele era filho da casa real, e um dia o rei lembrou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, que você também é príncipe, é filho da casa real, porque o Senhor Jesus, ele fez promessa, aliança que Davi fez com Jonathan, que Jonathan tinha com Davi. Você também participará de uma aliança que o Senhor fez com você ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor comprou a cada um de vós com seu sangue vertido na cruz do Calvário, e você faz parte, e muito em breve você vai estar sentado à mesa do rei, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Maquir era um homem rico, e ele morava ali naquela cidade de Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pregadores, eles conspiram dizer que Maquir também não era um homem rico. Ele era uma pessoa também pobre que estava ali. Mas, pesquisando a palavra, a gente descobre que Davi, quando ele fugia de Absalão, quando Absalão invadiu o reinado de Davi para tomar o reino, Davi fugiu do reinado, fugiu do palácio para não destruir a vida de Absalão, que era seu filho, e ele foi para um lugar deserto, e ali quem sustentou Davi junto com seus soldados foi Maquir. Maquir mandou alimentação para o soldado e para o rei Davi ali. E Maquir não podia ser ali uma pessoa pobre, uma pessoa ali andarilho naquela cidade. Ele não podia ser, porque senão ele não teria ter condição de sustentar o rei Davi ali onde o rei Davi estava escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que Deus tem os seus propósitos para tudo nesta vida. Muitas das vezes você grita, né, por socorro perante alguma situação que acontece, mas Deus, Ele é poderoso, Ele manda socorro da onde você não espera, porque Ele sempre tem uma porta aberta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele estende a sua mão nesta noite. Se você está passando por dificuldade, se você está vivendo a vida assim como Mefibosete ali no Lodebar, né? Deus, Ele está com a sua mão estendida para você. Louvado seja o nome do Senhor. E muito em breve Ele enviará o socorro para as suas vidas, porque Ele prometeu estar convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabemos que Mefibosete,
ele era um menino, apenas 5 anos, quando ele perdeu seu pai, quando ele perdeu o seu avô na guerra. E a palavra de Deus nos diz que ele tinha uma ama. E naquela época, quando um rei se levantava contra outro reinado e vencia a guerra, ele destruía com aquele rei, ele matava todos os descendentes do rei, para que não fosse importunado, nas novas direções daquele reino. E a palavra de Deus nos diz que aquela ama, ela tomou aquele menino, ela fugiu daquele lugar para que o menino não fosse morto. E a palavra de Deus nos diz que quando ela fugia, quando ela corria para não ser perseguida por aquele soldado, ela teve um deslize e acabou caindo com aquele menino. E a palavra de Deus nos diz que o tombo daquela mulher, o acidente que aquela mulher sofreu, ela bateu com aquele menino muito forte no solo, e aquele menino quebrou os seus 2 pés, por isso que ele ficou daquela situação aleijado. Eu quero dizer a você, imagina um menino que começa a crescer dentro do palácio, e ali juntamente com seus pais, ele passeava naquela carruagem do rei, junto com seus pais, ele estava ali, dentro daquele palácio real, e de repente ele perde tudo, e vai parar num local, num lugar de tristeza, num lugar que só tinha pessoas pobres, pessoas com dificuldade, leproso, pessoas lesadas de guerra. A situação desse menino, como foi que ele desceu tão baixo assim? Ele foi parar numa situação difícil. Mas eu quero dizer a você que Deus pode levar o homem, a alguma situação, a algum deserto, da nossa vida, mas Ele é o mesmo Deus que Ele pode trazer de volta, como Ele trouxe Mefibosete de volta, Ele pode trazer nós de volta, para um lugar maravilhoso, assim como Ele trouxe Mefibosete. O rei mandou chamar Mefibosete, e Mefibosete veio para a casa real. E a palavra de Deus nos diz que Mefibosete, ele foi marcado por aquele lugar onde ele passou. Ele tinha grande tristeza na vida dele, por ele ser um menino que tinha tudo para chegar a ser rei, e estava ali em Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou perante o rei Davi, ele se dobrou de joelho aos pés do rei Davi e disse, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A palavra de Deus no versículo 8, ele então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu, olhando para um cão morto, tal como eu? Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que ele se comparava diante do reinado de Davi, diante do palácio onde ele estava. Ele se comparava com um cão morto ali. Ele não achou digno de ser recebido pelo rei ali na casa como filho, porque ele estava em um grau muito baixo ali naquela cidade onde ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, o rei Davi, ele não se importou com a situação de Mefibosete, porque ele tinha uma aliança com Jonas. Ele sabia que Jonas tinha guardado ele da perseguição de Saul lá nas montanhas. Jonas, ele fez tudo para proteger a vida de Davi, porque Saul queria matá-lo. Então era hora de Davi pegar e pagar aquilo que tinha recebido do seu amigo Jonatas.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que nós também devemos ter um coração assim, como Davi teve, né? Um coração contrito, um coração amoroso, e lembrar daquele bem que nossos amigos fez para nós, e nós retribuir. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi não deixou passar em branco, ele retribuiu na vida de Mefibosete, que era um homem aleijado de ambos os pés, e ali ele devolveu tudo aquilo que Saul tinha para Mefibosete, e Mefibosete passou a ter servo. O servo que era de Saul, o seu avô, passou a ser servo de Mefibosete, trabalhando para Mefibosete com seus filhos e com seus servos, para servir a mesa do rei e sustentá-lo, Mefibosete ali. Por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Eu quero dizer para você, Davi não deixou isso passar em branco na vida dele. E eu quero dizer a você também, Deus tem uma aliança com esta igreja. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e fez esta aliança conosco ali na cruz do Calvário, né? Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário pelas nossas almas. E eu quero dizer a você que Deus jamais deixará passar em branco, né? Ele cumprirá a sua aliança para conosco, e muito em breve Ele enviará a terra. Não enviará Mefibosete, mas enviará alguém muito mais especial do que Mefibosete, do que Ziba, mas enviará o seu único filho nas nuvens do céu para arrebatar. E muito em breve, assim como Mefibosete se alegrou junto à mesa do rei, aquela mesa farta ali na mesa do rei, no palácio do rei Davi, você vai se alegrar na mesa, junto com Abraão, junto com Moisés, junto com Isaac, junto com os santos profetas. Assim como Mefibosete se alegrou na mesa do rei, você vai estar lá na mesa do rei, que é o Senhor das nossas vidas. Ele vai estar lá conosco. O Senhor Jesus, que pagou um alto preço, Ele vai estar servindo a mesa, e você vai estar lá gozando juntamente na mesa com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho grata satisfação e felicidade por estar entregando essa palavra a você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei encerrando essa palavra agora e dizendo a você que a aliança de Deus para conosco, ela está feita. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estarei concluindo a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, em um bom tom, dizendo: o rei, ele vai mandar muito em breve chamar você para a mesa, e você será um convidado especial. Agora você deve estar preparado para esse dia. Você deve estar preparado com as suas vestes brancas, com seu azeite na lâmpada, com a sua vasilha cheia de azeite, para que você não seja pego desprevenido, porque Jesus virá e não tardará a arrebatar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, eu agradeço a oportunidade que o Senhor Jesus venha falar profundamente dos corações nesta noite, que você se sinta um convidado nesta noite para sentar à mesa junto com Isaac, junto com Jacó, junto com Abraão, os santos profetas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a minha maior esperança está lá em
e poder ver a cada um de vocês juntamente conosco, desta mesa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvam o Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te bendizer por esta noite, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa parentela, pelos nossos filhos, por cada irmã, por cada irmão, Senhor, por cada vida, Senhor, que passou e passa e ainda vai passar por estas portas. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de vitória, de saúde, de graça, da paz, Senhor, do teu, aleluia, do teu Espírito Santo. Abençoa os trabalhos da sua casa, Jesus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Deus, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Nós cremos, Senhor, nós falamos, Pai, daquilo que nós cremos, e nós te louvamos e te bendizemos, para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é